Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E nesse primeiro vídeo eu trago para vocês informações sobre o sistema de geração e distribuição de energia elétrica para as aeronaves Embraer 170 e 190 primeira geração. Nós vamos conseguir identificar aqui as principais fontes geradoras de energia AC, as fontes de geração DC, bem como a distribuição AC e DC para essas aeronaves. Nós vamos ter ainda um segundo vídeo, onde será abordado o princípio de operação do sistema elétrico como um todo. Vamos iniciar o nosso aprendizado identificando as fontes de geração AC para essas aeronaves. Na parte superior do esquema elétrico, vocês conseguem visualizar ícones que representam essas fontes de geração. Então nós temos aqui um ícone para o IDG número 1, no motor 1, um ícone para o IDG número 2, no motor 2, um ícone para o gerador da APU, ou unidade de força auxiliar, localizada na região traseira da aeronave, e um ícone para um gerador que é parte integral de uma turbina de ar de impacto. Esse gerador entrará em funcionamento toda vez que nós tivermos durante o voo uma condição onde seja impossível fazer uso dos IDGs e do gerador da APU para suprir energia elétrica para a aeronave. Quando essa condição ocorrer, esse gerador entrará em funcionamento e alimentará barramentos específicos, que nós veremos com mais detalhes quando abordarmos a operação do sistema. Se a aeronave estiver no solo e, mesmo assim, não estiverem disponíveis os IDGs e o gerador da APU, é possível que nós alimentemos o sistema elétrico fazendo-se uso de uma fonte externa AC. Essa fonte externa AC pode ser conectada à aeronave pelo seu lado esquerdo, na fuselagem dianteira. Então, lá na fuselagem dianteira, no lado esquerdo, nós teremos um ponto de conexão da fonte externa AC. Existe ainda um outro componente responsável por suprir energia AC para a aeronave. E ele está apresentado para nós aqui nesse esquemático, no canto inferior esquerdo. Trata-se do inversor estático. Esse inversor estático ele recebe alimentação DC e fornece um output AC monofásico para um barramento dedicado, que também será abordado no vídeo de operação. Então, essas são as principais fontes de geração AC que nós temos para essa aeronave. Fontes embarcadas e fonte de uso no solo, tratando-se, no caso, da fonte externa AC. A partir da geração AC, nós teremos então a distribuição de energia AC. A distribuição de energia ela se desdobra em duas partes, a distribuição primária e a distribuição secundária. No que diz respeito à distribuição primária, nós vamos encontrar com principais componentes. A GCU número 1, que controlará e monitorará o IDG número 1, a GCU número 2, que fará o mesmo para o IDG número 2, a GCU da APU, responsável pelo gerador da APU, a GCU que controla e monitora a turbina de ar de impacto, o gerador da turbina de ar de impacto, e um módulo de fonte externa, representado aqui pela sigla EPM, responsável pelo monitoramento da fonte externa AC conectada à aeronave, quando no solo. Além dessas GCUs e EPM, nós encontraremos também, nesse circuito de distribuição primária de energia AC, contactores, relés, circuit breakers, fusíveis e os principais barramentos AC, ou seja, o AC Bus número 1, AC Bus número 2, AC Essential Bus, o Standby AC Bus e o AC Ground Servicing. A partir da distribuição AC, nós teremos então a geração DC. A geração DC compreende os seguintes componentes. 3 TRUs, identificáveis aqui por vocês como TRU número 1, TRU número 2 e TRU essencial, e 2 baterias. A bateria número 1, localizada no compartimento aviônico dianteiro, mesmo local onde nós teremos também o inversor estático, e a bateria número 2, localizada no compartimento aviônico traseiro.
Durante condições normais de operação, as TRUs suprirão energia DC para a aeronave, enquanto as baterias serão mantidas em carga. As TRUs recebem 115 volts AC e geram outputs de 28 volts DC, cada uma para as respectivas barras DC. Uma vez que nós temos agora as fontes geradoras de energia DC, vamos conhecer então os componentes que fazem parte do sistema de distribuição DC. Muito semelhante ao que nós vimos para a distribuição AC, nós vamos encontrar agora na distribuição DC contactores, relés, circuit breakers, fusíveis e os principais barramentos, sejam eles barramentos não essenciais e barramentos essenciais. Como exemplo de barramentos não essenciais, nós vamos encontrar aqui o DC Ground Service, o DC Bus número 1 e o DC Bus número 2. Já falando sobre barramentos essenciais, nós temos então o DC Essential Bus número 1, o DC Essential Bus número 2 e teremos também o DC Essential Bus número 3. Vamos encontrar ainda o Hot Battery Bus número 1, ou barra quente da bateria número 1, e o Hot Battery Bus número 2, ou barra quente da bateria número 2, além da barra de acionamento da APU, ou APU Start Bus. Falando ainda um pouco mais do sistema de distribuição de energia DC, onde nós já comentamos existirem contactores, relés, circuit breakers e os principais barramentos, sejam eles essenciais e não essenciais, nós temos ainda aqui nesse canto inferior direito da imagem um outro componente identificado pela sigla VSR, onde VSR significa relé sensor de tensão. Esse equipamento é responsável por proteger a barra de acionamento da APU contra possíveis situações de sobretensão, oriundas de uma fonte externa DC conectável à aeronave. Então, essa fonte DC é um opcional que será utilizado única e exclusivamente para que nós possamos, então, acionar a APU caso necessário. E se houver uma situação de sobretensão, será reconhecida por esse relé e, então, esse relé fará o isolamento da barra de acionamento através da abertura de um contactor dedicado, que nós veremos também no vídeo de operação. É importante que vocês observem que todos esses componentes, sejam eles da distribuição AC, da geração DC e da distribuição DC, encontram-se agrupados em gabinetes específicos. E esses gabinetes estão identificados aqui pelas siglas ICCs. Então vejam vocês, nós temos aqui um gabinete identificado pela sigla LICC, onde L significa Left e ICC significa Centro de Controle Integrado. Nós temos um outro gabinete identificado pela sigla RICC, onde a letra R significa Right ou Direito. Um gabinete identificado pela sigla EICC, onde E representa Essencial ou Emergencial. E um último gabinete identificado pela sigla AICC, onde a letra A significa auxiliar. Então, ao todo, nós teremos 4 centros de controles integrados. E dentro desses centros de controle integrados, nós vamos encontrar esses componentes de distribuição AC, geração DC e distribuição DC. Vejam vocês que a LICC e a RICC encontram-se instaladas no compartimento aviônico central. Então, esses dois gabinetes nós vamos encontrar lá no aviônico central. O gabinete da LICC e o gabinete do RICC, ou do Centro de Controle Integrado Direito. O gabinete da EICC, ou Centro de Controle Integrado Essencial ou Emergencial, está instalado lá no compartimento aviônico dianteiro. E neste mesmo compartimento aviônico dianteiro, porém fora da EICC, nós teremos também a GCU, que controlará o gerador da turbina de alto impacto,
Então, nós vamos ter essa GCU também nesse mesmo compartimento aviônico dianteiro. Por último, nós temos o Centro de Controle Integrado Auxiliar, localizado no compartimento aviônico traseiro. Então, recapitulando, nós teremos 2 ICCs no compartimento aviônico central, ou seja, o ICC esquerdo e o ICC direito. Teremos o ICC essencial no aviônico dianteiro, no mesmo local onde também encontraremos a GCU da turbina de ar de impacto. E por último, teremos a ICC auxiliar no compartimento aviônico traseiro. Vimos até aqui, então, todos os componentes de geração AC, geração DC, distribuição primária AC e distribuição primária DC, e as suas respectivas localizações. Porém, se nós olharmos mais atentamente a esse esquemático, vocês conseguem perceber que na região inferior nós temos ainda 2 figuras identificáveis pelas siglas SPDA número 1 e SPDA número 2. Essas siglas dizem respeito ao sistema de distribuição secundária de energia elétrica. Como eu havia comentado com vocês anteriormente, a distribuição de energia elétrica, seja ela AC ou DC, é feita em 2 etapas, a distribuição primária e a distribuição secundária. A distribuição secundária de energia elétrica, aqui representada por esses gabinetes, como eu falei para vocês, a SPDA número 1 e a SPDA número 2, ela se inicia recebendo alimentação diretamente dos barramentos AC e DC, que nós já vimos anteriormente como parte integrante do sistema de distribuição primário de energia elétrica nessas aeronaves. Então, os barramentos ACs e DCs fornecerão alimentação para esses gabinetes e a partir desses gabinetes nós teremos então a distribuição secundária, que será o fornecimento de energia para os sistemas embarcados na aeronave. Por exemplo, se nós quisermos acionar uma bomba de combustível AC, uma bomba de combustível DC, uma bomba elétrica para o sistema hidráulico, entre outros componentes que fazem parte dos demais sistemas embarcados, esse suprimento de alimentação elétrica será oriundo das SPDAs número 1 e da SPDA número 2. Então é possível que nós visualizemos aqui todos esses barramentos ACs e DCs fornecendo alimentação para os respectivos gabinetes de distribuição secundária. Seja esse o gabinete número 1, localizado no compartimento aviônico dianteiro, ou o gabinete número 2, localizado no compartimento aviônico central. Com isso, nós conseguimos visualizar, então, nesse primeiro vídeo, todos os componentes relacionados à geração AC, geração DC, distribuição primária AC e DC, distribuição secundária AC e DC. Como eu comentei anteriormente, no nosso próximo vídeo nós veremos então o princípio de operação do sistema como um todo. Um forte abraço a todos e até lá!